Olá, queridos, como estamos? Tudo bem com vocês? Como está essa alma? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês, amém? Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada, não sei a hora. Mas a hora que você for assistir, Deus irá falar com você. Amém? A gente estava sem celular, né? Desde dezembro. Meu celular queimou e eu fiquei sem mesmo. E a namorada do meu filho se compadeceu, né? Deus tocou no coração dela que ela tinha um. Tava bacaninha, né? Mas não pegava YouTube, mas pegava o WhatsApp e pegava o Face. E eu fiquei com ele até o mês de maio. A gente viajou para visitar a nossa igreja, aqui no local, próximo da cidade que eu estou morando. E na primeira noite, eu acho que foi a primeira noite, primeira ou a segunda noite, não lembro muito bem. Só sei uma coisa, que enquanto eu ministrava a palavra, a pessoa chorava. E eu estava orando a Deus: Senhor, eu quero um celular, preciso de um celular, Senhor, um celular legal, um celular bom, um celular que suporte, um celular com mais de 100 megas. Tu sabes que eu tenho que fazer os vídeos. E por aí fomos falando com Deus, né? Só eu e Jesus. E essa pessoa chorava. Eu digo: meu Deus, será que está tão ruim a ministração, a pregação? Parece que está apanhando. E eu daqui não estava sendo uma palavra pesada, né? E passou. Quando foi no outro dia, né, que a gente nos encontramos, a gente se encontrou com a pessoa. Aí ele foi numa loja, eu fui junto. E aí ele comprou lá, e eu nem voando. E aí ele veio com a sacola da loja e com a bênção dentro da sacola. Eles são para você, pastora. E aí eu disse: oi? O quê? Gente, eu fiquei tão emocionada que eu chorei ali mesmo na loja, abracei a pessoa. Ele disse: sabe aquele dia, aquela noite que eu estava chorando muito, chorando. E eu vi ele chorando mesmo, ele fazia: como assim? Eu disse: meu Deus, isso aconteceu. Isso que Deus estava dizendo: compra um celular para ela. Compra um celular para ela. Deus, ele deu ouvido. Ele deu ouvido à palavra de Deus. Sabe por que Deus fez isso? Para abençoar a vida dessa pessoa. Porque quando você abençoa a vida de uma pessoa, é um círculo, é um ciclo, né? Você abençoa e você é abençoado. E eu sei que ele está sendo e vai ser muito mais abençoado. Essa pessoa será muito mais abençoada em nome de Jesus. Essa pessoa vai ver o vídeo e vai... Que Deus abençoe, né? Então foi tremendo, porque ninguém sabia, era só eu e Deus. E o Espírito Santo falou: compra celular. E aí, nós estamos de celular novo, glória a Jesus, porque Jesus é bom, maravilhoso, o diabo não presta. Glória a Deus por isso. E por isso nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, trazer uma palavra. E eu quero deixar para você o seguinte: se eu perguntei como é que está a tua alma, como é que está o teu coração, Jesus está às portas. E se o teu coração estiver sujo, estiver cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ódio, magoado, eu sinto lhe dizer que você está em trevas. E se você está em trevas, você não tem Jesus. Você é um convencido e não um convertido, né? Então a palavra vem nos dizer: ah, pastora, onde é que foi que tu viu isso? Aqui na primeira epístola de João. Estou com a Bíblia aqui. Vou me esforçar um pouquinho, porque eu também... para ler um pouco o sacrifício, mas a gente vai conseguir ler, né? Que diz assim a palavra do Senhor, fala assim: olha, eu fico besta quando eu fui ler essa palavra, eu digo: meu Deus,
Como é que tem gente assim, dentro da casa de Deus, que diz que é crente em Jesus, mas está fazendo totalmente o contrário. Então, quando a palavra fala assim, eu fico besta, irmãos, eu fico besta com Jesus, eu fico besta. Que diz assim que aquele que diz que conhece o Senhor, que conhece Jesus, né? Aquele que diz que conhece é o Senhor, ele cumpre os seus mandamentos, né? O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, aquele que conhece Jesus anda como Jesus andou na terra. Quando Jesus estava na terra, Jesus andou fazendo a obra de Deus, entregando o reino de Deus. E é assim que nós devemos fazer, né? E aí, aquele que diz, né, que diz que está na luz, mas aborrece seu irmão, ou seja, tem raiva do seu irmão, odeia seu irmão, ele está nas trevas, irmão. Aquele que diz que está na luz, eu tenho Jesus, eu sou crente, né? Eu sou crente, meu filho, eu sou crente. Você é crente. Mas eu não posso olhar para aquela fulana ali, eu tenho um ódio, eu não quero nem que aquela fulana entre na minha casa. Eu não quero que aquele fulano entre na minha casa, eu não quero que aquele fulano me olhe, eu tenho ódio. E como é que tu diz que tem Jesus? Como é que tu diz que tem Jesus? Que você tem Jesus odiando fulano, odiando cicrano? Como é que você diz que tem Jesus e não consegue dar um bom dia ou boa tarde para ninguém? Porque Jesus na terra ele fazia a diferença. E nós temos que fazer a diferença. Amém? E eu e você temos que fazer a diferença. Não tem para onde correr. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser sal da terra. Eu tenho que ser sal, eu tenho que salgar. Eu tenho que não ser acima e não nem tão pouco. Eu tenho que ser mediano, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser bacana. Não uma coisa forçada. Aqui na minha rua, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu dou boa noite para todo mundo que eu passo. Eu às vezes nem conheço. Mas é vizinho, às vezes vizinho longe, mas eu passo porque, primeiro, que eu tenho educação, e segundo, que eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, tem que ser melhor ainda. Amém? Então, se eu tenho Jesus, digo que tenho Jesus, e eu tenho raiva de fulano, eu não posso, não fala comigo, não sei o que, meu irmão, você se prepara para ir para o inferno. A verdade é essa. Se você diz que tem Jesus, mas tem raiva de fulano, de ciclano, você se prepare. Se você não se converter, você vai para o inferno. E não sei o que digo, aqui é a palavra, quem está nas trevas, irmão, não vai subir para o céu. Só vai subir para o céu quem tem Jesus de verdade. Não é que seja perfeito, porque ninguém é perfeito, mas eu me esforço. Eu não preciso ficar na porta de ninguém. Eu não preciso ficar bajulando ninguém para poder que as pessoas me aceitem, não. Só de eu passar, bom dia, abençoado, abençoada, bom dia, boa tarde, uhul. É assim que eu sou, amém, é assim que eu sou. E eu sou assim em todo lugar que eu vou. Eu acho que é isso que o diabo não gosta, né? Aí tem aquelas carrancudas. Não, nós temos que ser como Jesus foi na terra, amém? Se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se você é aquele que diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que diz que tem Cristo e faz o que ele fez na terra, faz o que ele fez na terra, então realmente você tem a luz. Mas aquele que não faz, que é trevas, meu amado, é trevas. E não sabe, essa pessoa que está nas trevas não sabe para onde vai. Porque está cego, porque as trevas cegaram o seu entendimento. Ele anda sem rumo, endureceu o coração, cada vez mais vai ficando pior. Endurece o coração, deixou a semente de Satanás entrar no seu coração, às vezes com uma palavra que alguém lançou para ela para salvá-la. E ela não aceitou. Achou que fosse ruim demais na minha vida. É porque eu quero assim mesmo. Que tipo de crente é esse? Que tipo de crente que diz que conhece a Jesus? Vai se lascar, não te acha na vida, porque a minha vida é assim mesmo. Não, meu irmão, pode ser assim não. Pode não, meu irmão. Não deixe a semente do diabo entrar no seu coração. Porque quando entra, a gente não tira. A gente não tira, meu amigo. Ela germina, ela cresce e a raiz dela estronda tudo.
a raiz dessa planta de discórdia, desunião. A pessoa fica com a mente totalmente perturbada. Aí arranja confusão, arranja tudo. E aí, por mais que você fale, ela não quer aceitar, porque ela acha que ela está certa. Queridos, a palavra está aqui. Se eu não estiver em Jesus, de verdade, eu estou nas trevas. E para eu ser luz, eu tenho que andar como Jesus andou na terra. Eu tenho que perdoar, tenho que deixar para lá. Eu me faço de lesa, irmão. Tem coisas que às vezes me faço de lesa, me faço de abestada, finge que não escuto. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. O nosso tempo aqui é pouco. Eu estou vivendo aqui 60, 50 anos, 80 anos. É pouco. É pouco, porque para o que nós temos que fazer no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos simplesmente que aproveitar a oportunidade e levar o reino. Se o reino de Deus chegou até nós. Como Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Então, se o reino de Deus está na tua vida, esse reino tem que se expandir. Aleluia. Não seja qual for o ministério que for, a igreja que for, o título de igreja que for, porque o título de igreja não vai para o céu. O que vai para o céu é aqueles que estão na luz. O título de igreja tem que ter, porque tem que ter lei. Nós temos que ter lei, CNPJ, essas coisas todas, mas o título de igreja não leva para o céu. Então a gente vê pessoas de outras igrejas que não falam porque você usa calça comprida, porque você usa um batom, porque você se maquia, porque você usa um brinco, porque você usa um colar, porque não fala com você, tem um coração ainda nas trevas, irmão. Faz acepção, isso é pecado. Então nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que germinar, exalar Jesus nas nossas vidas, amados. Amém? Que Deus possa limpar o seu coração. Que Deus possa fazer de você cada vez mais convertido, não convencido. Se converta. Se converta se você quer ir para o céu. Se converte. Senão você vai para o inferno. Vigia, vaso. Vigia. Amém? Levante suas mãos, eu quero abençoar a tua vida. Que o Senhor venha entregar a vitória. Que o Senhor venha trabalhar na sua alma, no seu coração, ó alma cansada. Porque te abates, o Senhor logo virá. Breve o Senhor virá e vem buscar a sua igreja, preparada para estar no céu com Ele. Amém? Eu sou a pastora Ana Lúcia, capelã e juíza de paz eclesiástica. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até a próxima, meu querido. Deus te abençoe.